Olá, olá, boa noite, meus queridos colegas da engenharia. Estamos começando mais um programa Engenharia Mão na Massa. Desta vez, o nosso programa não está acontecendo ao vivo por uma questão de agendas aí, mas para não deixá-los sem esse sabor da engenharia nas quartas-feiras à noite, né, Matheus? Resolvemos aí antecipadamente gravar uma aula para vocês, uma aula hoje que é bem legal. Vamos revisitar um tema, né, Matheus, que já foi tema aqui do Engenharia Mão na Massa, que é o tema da punção em pilares. Vamos explicar um pouquinho de como que acontece uma ruptura à punção. Vamos falar um pouquinho também de quais são os nossos critérios de cálculo, né? Vamos dizer assim, para o dimensionamento à punção também. E esse barulho que vocês estão ouvindo é meu cachorro latindo, tá? Então, não estranhe. Mas e vamos falar um pouco desses critérios de cálculo, a punção também. E, finalmente, o Matheus vai mostrar para a gente, através de um software da TQS chamado LPunk, como que a gente pode fazer esse... Pois não, Matheus? É a planilha, Rolando. Desculpa, me enganei aqui. Vai ser através da planilha, né? LPunk é outra data que a gente vai fazer. Então, hoje a gente vai fazer através de uma planilha como que a gente faz esse dimensionamento, né? Não vamos fazer... Da outra vez a gente tratou esse assunto fazendo cálculo na mão. Foi uma aula bem extensa. Vocês vão encontrar essa aula também aí na playlist do Engenharia Mão na Massa, para quem quiser acessar aí posteriormente. Mas a ideia hoje é a gente falar em termos práticos, né? Como é que na prática de projeto acontece? Que é exatamente usando o apoio de algumas ferramentas, né? Uma planilha ou algum software especializado, como o próprio LPunk que eu mencionei aqui agora. Tem outros softwares de mercado gringos aí que fazem essa função também, como o Jordal, né? Como é que é o nome do outro, Matheus, que você gosta? É o Peico. Adoro Peico, o Peico também, que acho que é americano, né? E hoje, também em homenagem a esse nosso assunto, nós estamos lançando aqui uma promoção, tá? De R$200 de desconto no nosso curso prático de punção, tá? É um curso elaborado aí por nós, né? Matheus, Sérgio, Orlando. O Matheus é o instrutor principal desse curso e vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês encontrarem esse curso aí também. Daqui a pouco eu mostro um pouquinho da ementa dele, né? Mas o nosso tema principal é punção. Esse tema, ele aparece na seguinte circunstância, pessoal, bem direto ao ponto, né? O primeiro caso de problema de punção que apareceu foi lá em 1911, num edifício garagem, se eu não me engano, na Inglaterra. O edifício... Foi Inglaterra ou foi Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos, Indianápolis, tá? É um edifício chamado Prestolite, né? Esse edifício está lá até hoje, né? Foi recomposto e tudo mais, mas ele sofreu um colapso à punção, né? Esse problema foi inicialmente identificado em 1911, né? Nesse primeiro acidente que aconteceu, e ao longo da história tivemos outros acidentes também devido a esse problema, né? Vou mostrar aqui algumas fotos para vocês. Olha só, alguns casos que a gente selecionou aqui, né? Teve um colapso por punção na Inglaterra, de uma construção de 1965. Aqui no Brasil mesmo, tá? Em 2016, esse caso foi bem famoso no Espírito Santo, né? Um embasamento de uma edificação ali, a área de convivência, piscina e tudo mais, teve um colapso à punção também. Aqui na Nova Zelândia, aqui em Woods, nos Estados Unidos também. E percebam aqui pelas fotos que é muito claro, né, o colapso à punção, porque ele acontece ao redor dos pilares, né? Ele acontece exatamente por um efeito de pressão que a laje faz, sobretudo elementos esbeltos, né, em contato. Pilares esbeltos com
elementos de laje esbeltos também, que é o que a gente encontra quando a gente fala de lajes lisas ou lajes nervuradas com capitéis. Então você tem ali uma grande tensão cisalhante nessa região aqui ao redor dos pilares. Então, esse é um problema muito bem identificado por diversas normas, né? Inclusive a norma brasileira, NBR 6118, ela estabelece os critérios de cálculo em que a verificação à punção é obrigatória, e assim como a norma americana, que é uma outra referência quando a gente fala de lajes lisas ou lajes nervuradas, que é a ACI 318. Né? Essas duas normas são tema, inclusive, desse curso que a gente falou aqui anteriormente para vocês. Né? A gente aborda esse problema usando as duas normas, a brasileira e a americana, analisando um pouco a diferença de resultados de cada uma delas também. Né? Matheus, mais alguma explicação que você acha importante a gente fazer? Isso aí, Arnaldo. Eu acho que poderia mostrar aqui só uma imagenzinha esquemática que eu separei para a gente entender o que é, né, de fato aí a punção, como tu mostrou aí nas fotos, né? A gente tem uma laje, né, normalmente uma laje que ela é bem esbelta, né? A relação entre o vão e a espessura da laje, ela acaba se tornando um elemento muito esbelto. E você tem um pilar que tem uma carga que acaba se tornando um apoio pontual, né? Acaba virando um ponto ali, um ponto de apoio, né? Uma coisa bem pontual. E aí você vai ter uma carga que vai ter distribuída nessa laje, né? E à medida que esse carregamento for crescendo, né? E dependendo da espessura da sua laje, você vai ter a reação do pilar que ele vai gerar, né? Devido a essa carga distribuída. E justamente essa reação vai tender, como a gente fala mais popularmente, né? A furar a laje. Ou seja, o nosso pilar vai querer furar a laje, que vai causar realmente esse tipo de fissura aqui, né? Em torno dos pilares, que seria aí o efeito de punção, né? Tu também comentou aí das normas que tem, né? A nossa norma NBR, ela meio que foi adaptada do Eurocode, né? Então, a gente tinha um ACI que tratava sobre punção e tinha o Eurocode também, né? E a nossa norma, ela é bem baseada no Eurocode, ela foi meio que uma adaptação do Eurocode, né? Então, a gente vai ver hoje, né, com a nossa norma aí, um caso mais prático, né? Legal, Matheus. Um ponto assim que eu acho legal de mencionar é como é que funciona o procedimento de cálculo, né? Eu já discuti um pouco com o Matheus, né? E quando você pega o procedimento de cálculo que as próprias normas estabelecem, é um passo a passo muito simples, na verdade, de você entender. Apesar das contas serem complicadas em si, você tem ali alguns fatores, ponderadores e tudo mais, mas a lógica do negócio é relativamente simples, no meu entender, né? Porque, basicamente, o que você precisa verificar, né? Ora, a ruptura-punção, ela acontece numa superfície que está ao redor do pilar, em contato com a laje, né? E são 3 superfícies que você precisa verificar, isso segundo a norma brasileira, né? Dimensionar / verificar, né? A primeira superfície é exatamente correspondente ao perímetro do pilar, que é o que a norma chama de C, né? O perímetro C, o contorno C, ou o contorno C, pode ser chamado de perímetro ou contorno. Então, você vai basicamente analisar essa área que compreende todo o perímetro do teu pilar com a mesma altura da laje. O segundo perímetro que você precisa analisar é um perímetro que chama de C', a uma determinada distância do pilar, as tensões de cisalhamento nessa região aqui, né?
Então aqui, por exemplo, nesse primeiro, esse colapso por punção na Nova Zelândia, ele está mais perto de uma ruptura dentro do perímetro C, que é o próprio perímetro, o próprio contorno do pilar. Já nesse segundo exemplo, você já está mais próximo do perímetro C', né? E temos um terceiro contorno a ser verificado, que é o perímetro C2', que é basicamente o seguinte: uma vez que você dimensiona a punção, armou aquela laje a punção, você tem que analisar como é que funciona ou como é que está a relação de tensões solicitantes e resistentes a uma distância para além dessa armadura, a uma determinada distância ali em função de algumas dimensões ali que a norma especifica, né? Que esse terceiro perímetro a gente chama de C2'. Então, o primeiro é o próprio contorno do pilar, o segundo está a uma distância, a uma determinada distância dessa face dos teus pilares, e a terceiro contorno, ele está em relação à última linha, à última barra que você armou a punção naquela estrutura em particular. Não é isso? É isso, Matheus. Você acha que vale adicionar alguma coisa ao que eu falei aqui? Eu botei outra figura aí, eu não sei se o pessoal estava vendo, Orlando, mas para exemplificar quando tu estava falando aí de que áreas são essas, né? A areazinha é esse trechinho aqui amarelo, né? Que é justamente o perímetro do pilar, ou seja, o perímetro do contorno que você está analisando, vezes a altura útil, né? Que vai dar essa areazinha amarela. E aí, a conta da tensão solicitante, se o carregamento for simétrico, é uma conta de tensão bem simples, né? Força sobre área, né? Então, assim, como tu falou, as contas são longas, né? Às vezes até complicadas, mas acho que depois que você entende a lógica, não fica tão difícil assim. É mais um processo de cálculo mesmo do que de dificuldade de resolver. Perfeito. Vamos então para o nosso dimensionamento, Matheus. Beleza, vamos lá, né? Como o Orlando já disse aí, a gente já trouxe uma live sobre esse assunto, né? Mas era uma live até mais teórica, né? Assim, realmente da conta manual, né? De como é que a gente faz o cálculo manual ali, pegando a partir dos valores que a gente tem, como é que a gente faz para calcular a punção, as tensões, né? As armaduras. Mas hoje a gente vai apresentar uma coisa mais prática, né? No dia a dia, como é que a gente calcula a punção, né? Porque a gente até comentou que se no dia a dia não tem como eu ficar fazendo um cálculo para cada pilar, a gente tem que ter alguma maneira de automatizar essa rotina de cálculo, né? E aí você pode escolher por planilha, se quiser comprar um programa, o Orlando falou aí alguns, né? A gente pode comprar também, adquirir ou fazer o seu próprio também, por que não, né? Mas fato é que não dá para ficar fazendo as contas na mão, né? A correria do dia a dia exige que a gente tenha alguma ferramenta para nos auxiliar. Mas, lógico, é importante a gente saber, né, do passo a passo, saber as contas, porque no dia que a gente se deparar com algum problema, a gente sabe como contornar, né? Sabe resolver. Então, para dar sequência nessa live de hoje, eu separei aqui uma laje que a gente já vem utilizando em vários exemplos, né? Que a gente utiliza porque é um modelo bem simples, mas dá para fazer bastante coisa a partir dele. E aí, a gente vai calcular a punção desse pilar interno aqui, o P5, certo? Então, aqui está uma laje de 20, né? Uma laje maciça, sem vigas, né? A laje está sem vigas, justamente para a gente poder analisar esse efeito da punção, né? Então, a punção, a gente que está começando agora a trabalhar com protendido, que está eliminando as vigas, começa a aparecer esse problema adicional que é a punção, né? Quando você tem uma estrutura com vigas, os pilares, né?
as lajes descarregando nas vigas e as vigas nos pilares, você não tem esse problema, né? Você acaba tendo cisalhamento na viga, né? Que é um cálculo diferente do cálculo da punção. Então, quando a gente começa a trabalhar com estruturas protendidas, é um problema que acaba se tornando comum no nosso dia a dia, que é realmente o cálculo de punção dos pilares, tá? Então, eu peguei esse modelo aqui bem básico para a gente poder pegar os dados a partir dele. Então, uma laje aqui de 20 centímetros, tem um vão aqui de 7 por 7, mais ou menos, na vertical e na horizontal. E aí, independente do modelo que você tiver aí no TQS, no seu projeto, você tem algumas formas de obter os valores, né? Algumas um pouco mais trabalhosas, algumas outras um pouco mais fáceis de obter esses esforços. O primeiro passo que a gente precisa, né, é realmente obter os esforços. Eu preciso saber as definições geométricas, né? Então, qual é a dimensão do meu pilar, qual é a minha espessura da laje, né, para poder calcular. Depois eu vou atrás dos esforços, né? Qual é a carga que está chegando nesse pilar, né? Esse pilar tem momento ou ele não tem momento, é uma carga que está simétrica. Então, tudo isso a gente tem que ir atrás. Depois, a gente tem que também descobrir, ou pelo menos estimar, né, a quantidade ou a taxa de armadura que vai ter sobre esse pilar, para a gente poder fazer o dimensionamento. Então, definições geométricas, nós já temos aqui laje de 20, pilar de 30 por 30, pilar interno, né? E a gente precisa agora saber realmente quais são os carregamentos que estão chegando nesse pilar. Então, existem algumas maneiras de encontrar esse carregamento, né? Se você tiver com uma estrutura mais simples, né? Por exemplo, uma casa ou uma laje de pavimento único, você, na sua grelha, né, você consegue vir aqui no visualizador de grelhas, e aí, nesse visualizador de grelhas, você tem as combinações, né, isso aqui a gente já conhece, né, e você poderia verificar através do FZ, por exemplo, que seria aqui o cortante, né? Então, eu somaria as barras, né? Diminuir aqui a escala do texto, somaria as barras que estão chegando no pilar aqui, no caso, né? No nosso pilar, somaria essas barras, a soma das reações vai dar a carga que vai para o pilar, tá? Isso aqui é uma maneira que você pode usar, mas eu comecei pela mais complicada, que você teria que somar as barras, né? Mas o TQS ele já tem aqui, ó, as reações, então eu já posso vir direto, escolher aqui reação do apoio, que ele já vai dar esses valores todos somados, né? E junto com os momentos também que são aplicados em cada direção. Então aqui nessa reações, né, na aba reações, eu consigo ver a carga total que vai para o pilar, né? Para essa combinação aqui, ó, todas permanentes e acidentais do pavimento, tá? E os momentos também, os momentos aqui em torno do eixo X, né, 0,62, e em torno do eixo Y, 0,96, tá? Se você estivesse trabalhando num pavimento com proteção, o ideal seria você pegar aqui algum carregamento com o hiperestático de proteção, né? Então, esse modelinho aqui, ele não está com a proteção, ele não tem carregamento hiperestático. Mas caso você esteja, né, trabalhando com proteção, que vai ser a maioria dos casos, você escolhe ele vai aparecer aqui algum caso que tem uma envoltória com hiperestático, né, que seriam todas as permanentes mais o hiperestático, certo? Então, você pode vir aqui na abinha reações e aí você obtém o valor que vai para o nozinho aqui do pilar, tá? A terceira maneira, né, seria a gente gerar um relatório. Eu posso vir aqui
na aba de esforços por carregamento, vou escolher qual é o caso de carregamento que eu quero gerar um relatório. No nosso caso aqui, a gente vai gerar do caso 1, tá? E aí você vem aqui na aba relatórios por carregamento do caso 1 que a gente já tinha pedido. E aqui, ó, ele vai... Cadê o nosso AeroP5? Então, aqui ele também já vai gerar um relatório, não só mais para aquele pilar que você estava vendo, né? Que a gente viu ali, mas aqui já tem de todos os pilares, ó. Então, qualquer pilar aqui já fica um relatório com o momento em torno do eixo X, em torno do eixo Y e a força, né, a carga vertical do pilar. Tá? Esse relatório aqui é o que eu mais uso, né, porque já tem todas as informações aqui de todos os pilares, então fica mais fácil de trabalhar. Mas tem também uma quarta opção, né, que ela seria mais indicada aí, talvez, para o modelo 6, que seria você visualizar esses esforços, né, essas reações dos pilares no pórtico, né? Então, no modelo 6, quando você tiver com um pórtico espacial, você tem que procurar aqui um caso de combinação que seja uma envoltória, né? E aí você iria visualizar aqui os carregamentos, né, no pórtico espacial, certo? E aí, lógico, se você tiver muitos pavimentos, né, múltiplos pavimentos, é só lembrar de diminuir, como o FZ, o FX aqui no caso do pilar, ele é acumulativo, você tem que lembrar de descontar o FX, né, entre um pavimento e outro. Você tem que lembrar de descontar a carga entre um pavimento e outro. E a mesma coisa para os momentos, né? Caso você tem que ver se você vai ter binários de momento numa direção, tem que lembrar de somar ou diminuir também os momentos numa direção e na outra no decorrer dos pavimentos, né? Esse caso aqui seria mais o pórtico, eu utilizo mais quando eu estou analisando no modelo 6, certo? Então, o que eu utilizo mais no dia a dia mesmo lá é o relatório de cargas. Ok, então, já sabemos que esse nosso pilar, vou até abrir de novo aqui o relatório, nós sabemos que esse pilar ele tem uma carga aí de quase 56 toneladas, né? Um momento de quase 1 tonelada na direção do eixo Y e 0,62 na direção do eixo X, em torno do eixo X. Ok, então agora nós já temos as definições geométricas, né? As propriedades geométricas do nosso pilar. Nós sabemos que é um pilar interno, 30 por 30, uma laje de 20 centímetros, e agora nós encontramos os esforços, né? Que seriam as cargas, né? As reações desse pilar. E aí, o próximo passo seria a gente definir, ou pelo menos estimar, uma taxa de armadura que teria sobre esse pilar, tá? Então, para isso, né? Geralmente, o que é que eu, Matheus, faço, né? Primeiro, eu só começo a fazer o cálculo da punção. Lógico, antes eu faço uma conta, eu faço uma estimativa para saber se realmente aquele pilar vai passar, se não está muito carregado, mas o cálculo mesmo da minha punção, eu só vou fazer depois que eu tiver a minha armadura negativa calculada, né? Porque eu vou ter um valor mais preciso da armadura que eu vou ter sobre o pilar, certo? Então, e qual, assim, no caso das nossas lajes, protendidas, a gente tem uma armadura que ela é distribuída 1,5 vezes para cada lado aqui do pilar, né? Só que, caso você tenha armadura além desse 1,5 vezes, por algum outro motivo, ou porque você quis acrescentar mais ferros, alguma coisa desse tipo,
você pode considerar uma armadura que está dentro de uma faixa de até 3 vezes a altura útil para cada lado. Ou seja, se aqui eu tenho uma laje de 20, eu vou considerar que a minha altura útil é uns 17, eu poderia ter aqui, para cada lado, eu vou até ligar o rascunho aqui para a gente poder desenhar aqui um pouquinho. Então, deixa eu pegar aqui minha calculadora. Então, se eu tenho 3D para cada lado, eu tenho 17 vezes 3, 51 centímetros para cada lado. Ou seja, aqui 51 centímetros e 51 para cá. Ou seja, eu poderia considerar, né, na direção horizontal, uma faixa de armadura que tivesse aqui dentro dessa distância aqui de 51 centímetros. E na vertical, também a mesma coisa, 51 centímetros. Ou seja, toda a minha armadura que estiver passando dentro dessa região aqui do pilar, ela pode ser considerada no meu cálculo de punção. Só um ponto, Matheus. Só lembrando que nesse caso foi 51 centímetros nas duas direções, porque a gente está trabalhando com um pilar quadrado, né? No caso, é o da dimensão naquela direção, né? É 3D para cada lado do pilar, né? 3D é a espessura da laje. Se tiver um pilar mais retangular aqui, ele vai ficar um pouco diferente, mas continua sendo 3D. É 51 centímetros da face do pilar, perfeito, né? Perfeito. Falei besteira. Mas, é isso mesmo. Mas se for um caso de um pilar, né? Se for o caso de um pilar de canto aqui, né? Eu vou pegar essa nossa mesma faixa e vou levar para cá, ó. Notem que tem um lado aqui que eu não vou poder considerar no cálculo, ó. Todo esse lado aqui, ó, que cai fora, né? Esse aqui, beleza, a gente considera todo porque ele está de borda. Mas eu vou ter um trecho aqui que eu vou desconsiderar porque justamente, né, não posso ter nem armadura aqui. E eu não posso pegar também esse trecho e jogar para cá assim, ó. Fazer isso aqui como se eu considerasse toda a armadura que está aqui dentro dessa região, né? É 3D da face. Então, eu tenho um desconto aqui, né? Se eu tivesse a armadura mais para cá, eu não posso jogar tudo aqui para o lado. No de canto, é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, beleza. Eu posso estimar, se eu não tiver calculado ainda a minha armadura, eu posso estimar a armadura que vai estar aqui. No caso, como eu vou estimar que a gente vai ter uma armadura mínima, pelo menos, sobre esse pilar. Como é que é o cálculo da armadura mínima? A gente pode fazer aqui rapidinho. O vão é 7 metros, então vou pegar aqui a metade do vão. Então, aqui vai dar 7 metros, ó, 700 centímetros. Então, a minha armadura mínima nessa direção é 700 vezes 0,0075 vezes a espessura da laje. 10,5 centímetros quadrados, tá, pessoal? Essa fórmula aqui é a fórmula da norma de armadura mínima. Então, eu vou só converter aqui para uma bitola, vou, de repente, dividir aqui pelo ferro de 16. É como se eu tivesse 6 ferros de 16 na direção horizontal e 6 ferros de 16 na direção vertical, porque o vão é o mesmo. Tá? Então, eu estou estimando aqui que eu vou ter a armadura mínima nesse pilar, então vai dar 6 ferros de 16, que vai dar aí aproximadamente 12 centímetros quadrados. Ok, então agora a gente já tem propriedades geométricas, os esforços, né, característicos, e nós temos também a taxa a gente já tem também a quantidade de armadura, né? E aí agora a gente já está com todas as informações para poder prosseguir no nosso cálculo. E aí que eu vou apresentar para vocês, né, quem não viu, a gente tem uma planilhazinha de cálculo, né, para pilar interno, né? E nessa planilha aqui, eu vou explicar aqui alguns pontos dela. Basicamente aqui,
você pode colocar o nome do pilar, no caso nosso aqui, P5. A altura da laje, ó, o H da laje, certo? 20 centímetros é o nosso. Aqui nós temos o cobrimento na direção X e na direção Y, né? Ou seja, em cada direção. A gente pede esses dois cobrimentos em cada direção, porque, na verdade, a gente vai fazer uma média desses cobrimentos para pegar como se fosse um cobrimento médio, né? Porque numa direção, você vai ter uma armadura numa direção principal, uma armadura na direção secundária, tá? Então, se você quiser pegar o médio e já digitar os dois iguais, dá certo também. Mas se você quiser usar, por exemplo, aqui 2 centímetros numa direção e 4 centímetros na outra, acaba sendo 3 centímetros também, porque ele vai fazer a média, né, dos dois valores, certo? Descendo um pouco mais aqui, nós temos o ASX, né, que seria o AS na direção X, ou horizontal, e o Y seria o AS na direção Y ou na direção vertical, né? Que foi justamente esse AS que a gente encontrou. Né? No nosso caso, a gente achou 10,5. Como eu não consigo colocar 10,5 por conta das bitolas, né? Eu sempre arredondo para uma bitola que seja mais próxima. Nesse caso aqui, eu escolhi o FERT 16, que tem aproximadamente 2 centímetros quadrados. Então, se eu pegar 2 centímetros quadrados vezes 6 FERT 16, eu tenho 12 centímetros quadrados de armadura, certo? Então, eu vou colocar 12 centímetros quadrados na direção horizontal e 12 na vertical, considerando que tem a mesma área de aço. E aí, na área de aço, né, o que ele vai fazer aqui na área de aço? Ele vai fazer a média geométrica desses AS, né? Então, vai multiplicar e tirar a raiz quadrada, certo? Ok. Pilar retangular, no nosso caso, um pilar de 30 por 30, né? A dimensão aqui do nosso pilar, vou colocar o valor certinho que estava lá no nosso relatório. A solicitação, né, Matheus? Você falou de solicitação, ação. 55,92, esse valor aqui está em tonelada e ele é um característico, ou seja, depois esse valor aqui ele vai ser multiplicado por 1,4 na planilha, certo? Então, 55,92. O momento, né, em torno do eixo Y, né, que é o momento em torno do eixo vertical, né, ele é 0,96, vamos colocar aqui, 0,96 tonelada, e o eixo X, 0,62, tá? 0,62. Notem que eu estou botando positivo, eu não me lembro se a planilha corrige automaticamente. Deixa eu colocar aqui negativo para ver. Não usem o momento negativo, tá? Porque ele vai entender que, por ser negativo, vai ser como se fosse um alívio, né? No pilar. Entraria na conta lá como negativo. Então, sempre coloquem um momento positivo, porque o sinal do momento, né, ele só indica a direção, né? O esforço vai ser sempre positivo. Então, o sinal é que vai só indicar a direção dele. Se eu colocasse um valor negativo aqui, até adiantando um pouco aqui para vocês, ó, a tensão aqui quando dá positivo está dando 14 quilos por centímetro quadrado, 14,5. Se eu colocasse negativo, ia cair para 13,95, né? Ou seja, é como se estivesse aliviando, né, uma parcela do momento e não acrescentando ela. Então, sempre usem os valores aqui
positivo. Embora aqui no relatório dê negativo, né? Isso aqui é só para indicar o sentido do momento. Ok. Então, já coloquei aqui, né, os dados geométricos, a armadura, aqui mais dados geométricos, aqui as solicitações do pilar. Aqui em cima, pessoal, a gente tem alguns outros critérios que a norma comenta, né? Então, algum desses outros critérios é o seguinte: você quer incluir a armadura mínima para a estabilidade global, né? Ou seja, a norma fala que quando o seu pilar ele tem, quando ele participa, né? Quando a laje ela participa do pórtico da estabilidade global, você tem que colocar uma armadura mínima de punção, embora não precise, né? Então, se você quer ou não incluir isso, né? Aqui na planilha. Você quer considerar a influência da proteção pelo item 19.5.5? O que é esse item, né? É aquele item que caso você tenha uma laje protegida, você vai entrar com a curvatura do cabo, ou seja, um ângulo e o número de cabos que você tem para reduzir, né? Considerar uma tensão de alívio da sua punção devido ao efeito da proteção. Isso aqui eu também não costumo usar muito, né? Mas a gente pode fazer um exemplo aqui mais para frente. E o último também você poderia majorar a tensão do contorno C, né? De acordo com esse item aqui, 19.5.3.1. O que é que esse item aqui fala? Ele fala que se você tiver vãos que não diferenciam mais do que 50%, né, você pode considerar uma tensão resistente, né, maior no contorno C. Também não é uma coisa que eu costumo usar, né, eu prefiro não utilizar isso aí, né, mas a norma permite que, caso você queira, você pode utilizar se você tiver ali vãos bem simétricos. FCK é importante, né? O FCK do concreto. Aqui nós temos o tipo de armadura que nós vamos escolher, se é estribo ou conector, né? Que seriam os estribos ou studs. Aqui o número de linhas que a gente vai usar, tá? E aqui os espaçamentos. Aqui nós temos as cordoalhas, né? A proteção, se seria o CP 190 ou 210. Aqui a gente só tem a opção dos 12.7. E aqui a quantidade de cordoalhas. Isso aqui é justamente para considerar esse item aqui da norma. Então, caso eu habilite esse item da norma, ele até abre aqui a partezinha da angulação, né? Para que eu entre com o número de cordoalhas e o ângulo dessas cordoalhas, né? Que eu vou ter ali passando pelo pilar. Eu não gosto de utilizar isso justamente por conta dessa angulação, né? Ou seja, na obra eu teria que garantir a angulação aqui de cal, né? E a gente sabe que é um pouco difícil de garantir isso. Então, assim, o conselho que eu dou é que, mesmo que vocês queiram usar isso aqui, utilizem ângulos pequenos, né? 1 grau, 2 graus no máximo, né? Utilizem ângulos pequenos, não utilizem grandes ângulos e também coloquem uma nota de projeto para que o pessoal que for executar a obra tenha uma atenção especial para garantir essa angulação naquele ponto específico. Eu vou deixar desmarcado aqui, tá? A questão da majoração aqui da tensão, ó, quando eu marco ele aqui, ele vai aumentar logo aqui a tensão do contorno C, né? Então, se eu desmarcar, ele volta para a tensão que seria normal sem ser essa majorada de 20%. E por último, né, aqui também a gente tem, na verdade, a pré-compressão média que é aplicada ali na nossa laje. Então, se você tem uma laje protegida, né,
e essa laje ela vai ter uma compressão, uma pré-compressão média, né, numa direção X na Y, e aí você pode utilizar aqui, né, também para ajudar a reduzir a armadura, a reduzir as tensões, na verdade, aumentar as tensões resistentes de cálculo aqui, né? Então, se a sua laje não for protendida, essa minha tensão aqui, ó, nesses contornos, ela acaba caindo, né? Se eu já tenho uma laje com protensão aqui mínima de 1 MPa, essa tensão resistente ela já sobe um pouquinho, né? O AS mínimo, eu teria que, para mostrar para vocês, eu teria que diminuir um pouco aqui a carga do pilar. Pronto. Então, caso você esteja em alguma situação que, né, o meu pilar está passando em tudo, não precisa de armadura de punção. Mas eu estou considerando essa laje no travamento do pórtico, então eu preciso incluir um AS mínimo de punção, né? Então, mesmo que esteja tudo ok, não precise, você teria que incluir aqui armadura mínima de punção, caso você habilite. Vou voltar aqui para o nosso valor. Aqui ele não está colocando porque já dá uma armadura maior do que a mínima, então não faz sentido colocar a armadura. Aqui também só uma conta complementar, mas que tem bastante, que é a armadura contra o colapso progressivo, né? Mas principalmente em lajes protendidas a gente nem costuma usar, tá? E agora vamos entender aqui um pouquinho esse quadro aqui, né? O quadro, a gente tem aqui a primeira coluna aqui, né? Na verdade, a segunda. Nós temos aqui as tensões resistentes, né? E aqui a gente tem a tensão solicitante. Aqui a gente tem o AS e aqui a situação, né? Então, qual é o nosso objetivo? É fazer com que a tensão solicitante dessa coluna seja menor do que a tensão resistente, certo? No caso do primeiro perímetro, obrigatoriamente a tensão solicitante tem que ser menor que a resistente. Se, por um acaso, essa tensão solicitante for maior do que a resistente, a gente teria que adotar algumas outras medidas, né? Ou aumentando a minha tensão resistente ou diminuindo a minha tensão solicitante, né? Para poder fazer com que isso aqui, né, passe. Então, como é que eu posso aumentar a minha tensão resistente aqui nesse caso? No contorno C não dá para combater com armadura a punção, né? Você tem que mudar outras coisas. Exatamente. Não tem armadura aqui, o perímetro em torno do pilar, você não consegue ter armadura naquela região, né? Então, como é que eu faço para aumentar a minha tensão resistente? Eu posso vir aqui no FCK, ó. Se eu aumentar o FCK da minha laje, ele vai aumentando aqui, ó, a minha tensão resistente. Então, uma das maneiras é eu aumentar o FCK da minha laje. No caso aqui, para aumentar a tensão resistente aqui nesse contorno C, é a única maneira que eu tenho de aumentar a tensão resistente, aumentando o FCK. Mas eu posso trabalhar também do outro lado da equação, que é diminuindo a minha tensão solicitante. Como é que eu posso diminuir essa tensão solicitante? Se de repente a minha laje vira 25 de altura, a tensão solicitante já diminui, né? Porque eu começo a ter uma área maior. A gente viu aquela figurinha amarela, né? Que a tensão solicitante, né? A área, né? É a força, né? A carga, a reação sobre a área, né? Então, se eu tenho uma laje maior, eu vou ter uma área de perímetro maior e aí eu consigo diminuir a minha tensão solicitante. Então, vale a pena ressaltar, né, Matheus? Só que você aumentando a espessura, você deve aumentar. Você vai diminuir a tensão solicitante por um lado, por outro, você aumenta a carga da laje em si, né? Esse balanço é sempre positivo no sentido de reduzir a tensão ou depende do caso? É sempre positivo, Orlando. Você aumentar a altura, embora você esteja aumentando o peso próprio,
né, sempre compensa, né? Então, se for possível, né, e aí você pode também fazer alguma coisa localizada, como se fosse um capitel, ou aumentar a espessura toda. Mas, assim, não corre o risco de você, vou aumentar a espessura da laje. Não corre o risco de piorar isso aqui, esse valor, né? Ele vai ser sempre, você vai sempre reduzindo. Aliás, o capitel é uma das soluções mais adotadas, né? Nesse caso, do perímetro C. Isso. Outra opção que também a gente usa bastante, Orlando, é, de repente, né, mudar a seção do pilar, né? Poxa, esse pilar aqui está muito pequenininho, mas na arquitetura aqui eu ainda tenho espaço para crescer ele para um dos lados. Então, se eu aumentar aqui o meu pilar também, né, essa minha seção também cai, a minha tensão cai, né? Porque como eu estou aumentando o perímetro do pilar, né? Então, o perímetro ele vai fazer com que essa área também aumente e aí você acaba diminuindo a tensão. Então, o pilar também é uma solução bastante, às vezes, eu diria que até mais utilizada do que o capitel. Às vezes, quando não está passando na punção, a gente geralmente tem liberdade para aumentar um pilarzinho, 5, 10 centímetros para resolver. E a outra, que é menos provável, mas também é possível, né, seria você diminuir os carregamentos, né? É menos provável porque geralmente você não tem muito o que fazer, a não ser que você convença o cliente aí a trocar, de repente, de alvenaria para drywall, né? Ou colocar um pilar a mais, né? Que é também difícil convencer. Redistribuir as cargas, né? Então, é a menos provável, mas também em algumas situações é possível você diminuir a carga que vai para o pilar, né? Se eu diminuo essa carga aqui, em vez de 55 eu vou botar 40, também reduziu aqui a minha tensão solicitante, né? Então, nesse primeiro contorno, né, é a única opção que você tem, são essas opções que a gente acabou de mostrar, né? Vou aumentar aqui, só para você ver, ó, aqui, nesse caso aqui, ó, a tensão está dando maior. Posso vir aqui? Não, vou aumentar o FCK que resolve, né? É uma solução, né? Não mexeu em pilar, não mexeu em laje, não mexeu em carga, só aumentou o FCK também. Pode ser às vezes também vale a pena. Então, beleza. Aí a gente passa agora para o segundo perímetro, né? Nesse perímetro, o que a gente ele pode ou não ser maior, né? A minha tensão resistente pode ou não ser maior. Caso a minha tensão resistente seja maior, né, que a tensão solicitante, show de bola. Se a minha tensão resistente for maior do que a solicitante, maravilha. Esse pilar, nem armar a punção eu preciso, né? A não ser que eu esteja considerando lá no pórtico. Mas se não for essa situação, maravilha, esse pilar já passou aqui, não preciso mais me preocupar com o dimensionamento dele. No nosso caso, ela é maior, né? Mas também, exclusivamente nesse perímetro aqui, no Celinha, não tem problema, ela pode ser maior, desde que eu vou ter uma diferença aqui, né? Eu vou ter um delta aqui de tensões, né? Eu vou ter um valor diferente. Essa diferença de tensões, eu tenho que equilibrar aqui com a armadura passiva, né? Ou seja, armadura para punção. Eu estribo, stud, né? Alguma armadura aí que sirva para o cisalhamento. Então, nesse caso aqui específico, a minha situação pode não passar, desde que no perímetro, né, eu tenha uma área de aço maior ou igual do que 8,09. Certo? E aí a gente chega no terceiro e último perímetro, que esse perímetro ele é igual ao perímetro C', né, onde obrigatoriamente a minha tensão resistente tem que ser maior do que a
tensão solicitante. Antes da gente ir para ele, Orlando, eu vou aqui explicar também o que a gente pode fazer, né, para mexer aqui, né, nesses valores. Como é que a gente consegue aumentar aqui a minha tensão resistente? De repente, aqui é porque eu já estava considerando minha laje protendida, né? Mas minha laje não sendo protendida, eu posso, né, de 6,56 passa para 7,56. Então, ó, já tenho um ganho de resistência, né? Esse ganho de resistência também faz diminuir esse meu delta aqui, né, da diferença de tensões resistentes e solicitantes, consequentemente, diminui o AS, né? Então, às vezes, vale a pena você, embora você nem não consiga bater, né, para não armar, superar o solicitante aqui, às vezes compensa você botar também só para diminuir a quantidade de armadura. Outro fator que a gente pode também considerar para aumentar essa tensão resistente, né? E aí tudo que eu estou falando aqui vale para os dois perímetros aqui, para esses dois contornos aqui, a tensão resistente desses dois contornos. O que a gente pode fazer? A gente pode aumentar também a taxa de armadura. Então, eu considerei 6 ferros de 16 milímetros, né? Mas tá ruim aqui, eu estou querendo diminuir essa armadura, então eu vou colocar agora 10 ferros, né, de 16 milímetros. Então, essa minha tensão aqui também vai aumentar, né? Lógico que eu não posso aumentar a armadura aqui infinitamente, que esse valor aqui tem uma hora que ele é travado, né? Por norma, eu não vou saber aqui qual é o limite, é um valor, vocês estão vendo que é um valor bem alto. Eu não sei se na planilha aqui está travando, mas depois eu posso confirmar, mas eu não posso ter uma taxa de armadura, Orlando, maior do que 2% da área da seção, que é aquela área que a gente fez ali de 2D para cada lado. Provavelmente aqui na planilha não está travando, porque eu já aumentei para uma área muito grande aqui e ele não continua aumentando a tensão. Então, não utilizem valores muito altos aqui por conta dessa restrição de 2% da área, né? Ok. E aí a tensão solicitante, né? O que é que eu posso fazer aqui para diminuir essa tensão solicitante, né? No perímetro C'. No perímetro C' é a mesma coisa que eu tinha comentado no perímetro C, né? Seria, de repente, você mexer aqui nos carregamentos, né? É uma possibilidade. Se for possível, ótimo. A proteção, né? Deixa eu colocar aqui 2 centímetros. Vou colocar aqui 2 cabos. 2 graus, na verdade. Então, a proteção, ela também atua aqui, ó, diminuindo o valor da tensão solicitante. Nesse caso aqui, né, de considerar a influência da curvatura do cabo. A gente pode utilizar. Mas, como eu falei para vocês, ó, se eu utilizar 2 graus, cai de 14,5 para 14,20. Né? Não é muita coisa, mas você tem um ganho. Né? À medida que você vai subir na angulação ou a quantidade de cabos, isso também vai melhorando, né? Mas, como eu falei, você não recomendo utilizar angulações elevadas, principalmente aí em laje de 20, 18, 22 centímetros. É bom trabalhar com 2 graus no máximo aí. Então, aqui a gente consegue mexer desse lado, ou com os carregamentos, ou incluindo aqui a curvatura desses cabos. E aí, agora a gente chegou no último ponto aqui, né? Que seria o ponto aqui do perímetro C2'. Esse perímetro do C2',
esse valor da tensão resistente ele é o mesmo, né? Que seria a tensão máxima que o meu concreto vai resistir sem armar a punção, né? Ou seja, nesse perímetro eu não posso ter armadura de punção. Então, qual é a tensão máxima, né, que esse meu concreto resiste sem armadura? 7,56. O que passou disso, eu tenho que armar. Só que, como nesse eu não posso, obrigatoriamente eu tenho que deixar o resistente maior. E aí, o que eu posso fazer aqui para poder, né, trabalhar com esses valores para resolver meus pilares? Basicamente, aqui eu já expliquei, e para mexer aqui na tensão solicitante, o que a gente pode fazer basicamente? É na quantidade ou na camada, né, de linhas que você vai poder colocar no pilar. Então, o mínimo de camadas seriam 3 camadas, né, 3 linhas. Aqui nós temos o espaçamento, né, seria o primeiro espaçamento e o espaçamento radial aqui das camadas, né? Então eu poderia ter a minha primeira camada a 0,5D, que seriam 8,5 centímetros, e as demais camadas eu poderia ter a 12,75, né? E aí, ó, se eu colocar só 3 camadas, utilizando esse tipo de espaçamento, que já é o máximo aqui previsto pela norma, né? Eu já teria uma tensão maior. Então, você pode fazer o teste aqui com 4 camadas, já resolve? Já resolve, né? 4 camadas, já resolveu, né? Deixa eu tirar aqui a proteção, pode ser que não resolva. Então, vamos para 5 camadas, 5 não resolveu, 6, ó. Só o efeito da proteção da minha lá já economizou 2 camadas de estribo aí no meu pilar. Então, você vai mexendo aqui nas camadas, né, até um ponto que seja suficiente. E lógico, né, isso aí vai ter que caber também, né, dentro da sua laje, né. Sei lá, de repente você tem um pedaço com um shaft, um vazio, você não vai conseguir ter essas camadas, você tem que reavaliar o seu dimensionamento. Você pode mexer aqui também, se você quiser, nos espaçamentos, né? Eu quero usar o espaçamento, não vou usar esses espaçamentos quebrados, vou usar tudo 8 centímetros, né? Não quero usar espaçamento quebrado. Então, se você for usar todos os espaçamentos de 8, você vai ter que, de repente, aumentar uma camada, duas camadas, ó. Né? Se eu fosse usar um espaçamento menor. Não, vou usar 8 e 12. Então, a gente já pode vir diminuindo aqui as camadas de novo, né? 5 camadas não passa, 6 camadas. E aí, dessa maneira, você vai testando, vai fazendo as suas verificações que forem necessárias. Só voltar aqui para o... Então, eu gosto dessa planilha porque ela me permite ir colocando as quantidades de camada e me permite colocar aqui a área de aço, né, sem colocar a taxa, né, que facilita bastante no dia a dia. Então, você entra com os dados, mexe aqui na quantidade das camadas e vê aqui seu dimensionamento, certo? E aí, aqui também ele tem um botãozinho aqui de imprimir, posso até salvar como P5, e ele gera um relatóriozinho aqui que eu vou abrir para vocês, com a data, os critérios aqui de cálculo que foram feitos, né, o que você considerou aqui no seu cálculo, pilar, os dados, um memorialzinho de cálculo aqui, do que foi considerado, ó, os carregamentos, né, de cálculo, né, proteção, se você considerou proteção, aqui o seu resultado das tensões, armadura mínima, armadura do colapso, e o que foi que você definiu aqui, se foi estribo, quantidades, número de camadas, distância da primeira camada, distância das demais, e aí ele dá uma sugestão aqui de utilizar um ferro de 8, né?
e a quantidade aqui ele está dando 4,4 pernas, né, ou estribos, né, ou ramos, né, por face do pilar, né? Então, usaria 5 ou 6 ramos ou perninhas aí por face do pilar, ele já dá uma sugestão para você detalhar aí utilizando uma bitola. Ok? Então, feito isso aqui, né, você pode gerar esse relatório e aí partir pro detalhamento, né, da punção. Orlando, como é que a gente está aí de tempo? Dá tempo mostrar alguns detalhamentos, mostrar como é que eu faço? Matheus, acho que dá pra gente mostrar um detalhamentozinho. Estamos em tempo aí. Ótimo. Então, vou mostrar aqui rapidamente, pelo menos, primeiro como é a ideia, né, do detalhamento, como é que eu faço, né, a ideia, e depois vou mostrar o detalhamento pronto. Não vou desenhar aqui para não se estender muito. Então, pessoal, aqui eu não estou no rascunho. Estou no rascunho. Então, nós temos o primeiro perímetro do pilar, que é esse perímetro aqui, certo? Eu quis só desenhar para ficar com um retângulo aqui. E aí, o que foi que eu decidi, o que a gente decidiu lá no nosso dimensionamento, né? Que a gente teria a primeira camada a 8 centímetros, certo? E as demais a 12,8 centímetros, mais ou menos. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar essa linha aqui, vou jogar uma paralela aqui de 8 centímetros, só que é para fora. E ele pegou foi o pilar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui outra. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui só 8 centímetros. Ele está pegando o pilar. Beleza, eu vou fazer aqui essa primeira na mão, 8 centímetros. Tá bom. Isso aqui eu não faço no detalhamento, é só para mostrar a ideia para vocês, como é que a gente faz. Isso aqui eu já posso apagar. Então, a minha primeira camada, né, a minha primeira linha, eu tenho que estar disposta aqui nesse perímetro aqui, a 8 centímetros. Né? Então, eu teria que ter 4,4, seja lá, 5 ramos, né, nessa linha aqui por face do pilar. E as demais, beleza, agora vai dar certo. E as demais a 12,8. Ou seja, teria um aqui, aí eu vou repetindo, né, essas camadas. Aqui, meu Deus. Não sei. 12,8. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, ó, em cada camada dessa aqui, eu teria que ter pelo menos, né, 5 ramos com ferro de 8, né? Aí, notem, né? Nesse primeiro trecho aqui, beleza, o ferrinho de 8 aqui fica meio apertado, mas talvez caiba aqui, né? Aqui tem 46 centímetros. Só que quando chegar lá no final, ó, já tem uma distância muito maior para cobrir com esses ferros que eu vou ter que colocar, né? Então, por que eu digo isso? Porque na hora que você for fazer o seu detalhamento, eu vou pegar aqui, vou desenhar aqui um círculo.
Vou pegar esse círculo. Vamos supor que isso aqui seja o ramo ou a perninha do seu estribo, né? Eu vou pegar aqui, eu vou dizer que eu vou ter 5 desse lado aqui. Só centralizar essa aqui e vou copiar 2 para cima. Aqui. E vou colocar aqui. Ou seja, coloquei 5 desse lado, vou ter 5 aqui e 5 aqui. Se eu for levar essas mesmas 5 aqui para a última camada, ó, e aí eu vou colocar minhas... que ficou um pouquinho longe. Ctrl F4. Pronto. Vou deixar assim, só para a gente ter uma ideia do que é. Se eu pegar essas mesmas 5 e levar lá para a última, notem que a distância entre essa perna aqui e essa aqui, ela está de quase 1 metro. Né? Então, eu teria que preencher essa região aqui da diagonal que está sobrando, certo? Para poder respeitar o espaçamento lá de não ficar maior do que 2D. Então, na prática, o que é que eu faço? Eu deixo um lado, esse lado aqui com 5 pernas, né? Com 5 ramos em cada camada que eu tive, né? E o outro lado da horizontal, que é o lado, que é esse lado aqui, à medida que eu vou me afastando do pilar, eu vou acrescentando mais armaduras, né? Embora eu não precise, por conta do dimensionamento, né? Eu preciso para respeitar um espaçamento de norma. Né? Então, eu vou acrescentando para que no final eu tenha uma distância dessa perna para essa, né? Menor do que 2D. Né? Aqui eu ainda teria que acrescentar mais umas para baixo para poder suprir essa distância, de modo que vai ficar uma armadura aqui uniforme em todo o pilar. Vou mostrar agora aqui um detalhe que vai ficar mais claro. Então, eu tenho um lado aqui mais curtinho, né? Ó, e esse outro lado aqui da horizontal, ele vai se distribuindo para não ter distância entre as armaduras. Mas de modo que no perímetro que eu estou calculando, eu tenho que ter a quantidade de aço suficiente, né? No caso desse pilar aqui que eu estou mostrando no exemplo, ele estava usando um ferro de 6,3, ele teria que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 8, né? 8 ramos por camada. Tem 2, 4, 6, 8, né? Quando vai passando ao redor das camadas, vai tendo mais ramos, né? Mas eu prefiro fazer isso para não descontar o perímetro. Então, fica um lado maior, né? E o outro, esse lado aqui fica o que precisa e esse aqui fica complementando por conta do espaçamento. E aí, eu queria mostrar para vocês esses 2 tipos de detalhamento que a gente tem utilizado bastante. Um é tipo esse detalhamento mais simples, que é como se fosse um gancho ancorado na armadura negativa, né? Que tem um detalhe melhor, mais explicado dele, ó, que é justamente um ganchinho que ele vai na armadura negativa, né? Como se fosse um ganchinho mesmo. Você vai lá e coloca na armadura negativa, né? Que eles vão ficar nessa posição. E a gente tem outro detalhe também que a gente utiliza bastante, na verdade é até o mais utilizado, que seria o detalhe com as armaduras
em estribos abertos, né? Onde a gente vai fazendo os estribos, né? Sendo que nesse tipo de detalhamento, a única armadura que tem função para punção é essa partezinha em pé aqui, né? Do estribo, né? O restante é só a parte de ancoragem. Então, tem nas duas direções. Esse aqui é um detalhamento mais... ele é mais detalhado, né? Ele vem bem mais informações por conta das perninhas para poder encaixar, né? Esse aqui seria um detalhamento mais simplificado, utilizando só como se fosse um ganchinho para armar a punção ancorada na armadura negativa aqui, ok? A questão dos espaçamentos, ó, primeiro espaçamento menor e os demais espaçamento maior, né, para a gente atingir uma distância maior com o perímetro, né? Às vezes é necessário. Beleza? Então, Orlando, acho que consegui mostrar aí, deu tempo de mostrar. Legal. A parte aí do detalhamento. Queria mostrar esses dois detalhamentos. Esse aqui eu acho que eu ainda nem mostrei para a turma, né? Porque a gente adotou agora uma maneira, está tentando adotar uma maneira de simplificar esse detalhamento de função, até a pedidos aí de alguns alunos, né? Que estavam reclamando que isso aqui era muito complicado. E aí esse aqui a gente está testando aqui para ver se realmente vai dar certo, mas eu acredito que não. Vou ouvir ainda aqui o feedback do pessoal da obra, o que acha disso aqui, né? Para a gente de escritório é bem mais fácil de detalhar, né? Eu quero ver, mas o que importa é o pessoal da obra, eles têm que... Com certeza. Tem que aprovar. E por falar em detalhamento, quer dizer, por falar em alunos, né, Matheus? Eu mencionei aí para vocês, pessoal, que a gente está com essa promoção de R$200 de desconto no nosso curso de punção completo. Então, se você gostou aqui desse conteúdo e entende que precisa se desenvolver mais nesse tema, que é a punção, a gente tem um curso bem completo aqui para compartilhar com vocês, né? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Este curso aqui, que é o que a gente chama de punção a mais, né? O dimensionamento e análise, a punção em lajes planas, métodos e aplicação. Basicamente, esse curso vai trabalhar com diversos casos, são 8 desafios práticos que a gente vai colocar, né? Pilares de canto, pilar de bordo, de um formato A, de um formato B, através do método A, método B. São sempre aulas curtas, tá? De até 20 minutos. A gente tem também um material complementar, essa planilha que o Matheus mostrou, mas muitos outros materiais também em complemento a isso. A gente tem diversos formatos de cálculo, então esse curso a gente vai ter tanto o cálculo usando planilha, o cálculo manual, de fato, e a gente tem também o uso de diversas ferramentas que a gente já mencionou hoje, o LPunc, o Jordal e o Peico, tá? São 3 ferramentas aí para cálculo de punção. Então vocês conseguem verificar aqui todo o ementa, os capítulos, o que a gente está apresentando em cada um deles. Confiram lá se vocês gostaram desse conteúdo. Se não estão no momento de aprender sobre punção, mas gostaram desse conteúdo também, mesmo assim, peço que deixem aqui também o seu comentário no vídeo, o que a gente poderia ter explorado mais, o que eventualmente a gente falou que você não concorda, a gente quer ouvir isso também, né? Sugestões de novos conteúdos, deixa o seu curtida, sua curtida aqui embaixo também e se inscreve no canal da Engine para acompanhar as nossas lives, os nossos vídeos que estão sempre saindo semanalmente, tá bom? Dado o recado, quero agradecer ao meu colega Matheus por estar aqui conosco hoje, novamente. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui até o final. E a gente se vê daqui a 15 dias. Valeu, Matheus. Valeu, Orlando. Valeu, galera.